Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Kemerich. Atualmente eu auxilio os nossos pastores através da liderança do Ministério de Mídia aqui da nossa igreja. Hoje é uma noite muito especial. Nós estamos comemorando o aniversário da AD Nova Chavantina e também os 3 anos de pastoreio dos nossos pastores aqui no nosso campo. E eu gostaria, neste momento, de passar alguns minutos com você, contando um pouco dessa história e um pouco da trajetória dos nossos pastores durante esses 3 anos. Mas antes de nós contarmos essa linda história, momento esse que nós estamos vivendo, eu gostaria de relembrar com você pastores que passaram por essa igreja. Eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece um pouquinho, pelo menos, da história da nossa igreja? Você conhece quais foram os pastores que antecederam e o que eles fizeram por esta igreja enquanto pastores aqui? Nós vamos conhecer agora um pouquinho da história neste momento. Em Nova Chavantina, no ano de 1981, iniciava-se a história da AD Nova Chavantina, quando ainda era uma congregação vinculada ao campo de Barra do Garças, Mato Grosso, pastoreada pelo pastor Miguel Martins de Oliveira, o primeiro homem de Deus a dirigir este trabalho, expandindo o Evangelho de Jesus por toda a cidade. No dia 15 de outubro de 1987, esta igreja recebe a emancipação, desvinculando-se de Barra do Garças como congregação para se tornar um campo de trabalho, do qual a presidência do mesmo passou a ser exercida pelo pastor Elvande Pereira, sendo assim o segundo pastor a pastorear esta igreja. Desde então, momentos ainda mais importantes passaram a fazer parte da história da AD Nova Chavantina. 4 anos mais tarde, por exemplo, era anunciado aqui, no templo da nossa igreja, pelas mãos do nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, o lançamento da primeira revista da editora Betel, durante o acontecimento da 8ª Cormead MT, hoje conhecida como Conemad MT. Após o pastoreio do pastor Elvande, tomou posse desse campo de trabalho o saudoso pastor José Fernandes Sobrinho, juntamente com a sua esposa, a irmã Emelinda, que realizou obras espirituais e estruturais em nossa igreja, iniciando e concluindo a construção do nosso templo nos anos em que presidiu essa igreja, deixando um grande legado e tornando-se o 3º pastor-presidente a dirigir esta grande obra. Dando sequência à missão de pregar o Evangelho de Jesus em Nova Chavantina, no dia 3 de junho de 2001, toma posse o pastor João Batista da Rocha e pastora Anaíse, homem de grandes virtudes que realizou obras como a construção do anexo à casa pastoral, a alteração no projeto das escadarias e também uma grande reforma na casa pastoral, exercendo também um pastoreio de excelência nessa cidade, honrando a Deus e entrando para a história como o 4º pastor-presidente a presidir este campo de trabalho. No ano de 2015, o pastor João é transferido para a cidade de Água Boa e toma posse da nossa querida AD Nova Chavantina o pastor Divino Elias Francisco, juntamente com a pastora Ana Marci, o qual presidiu o campo de Nova Chavantina até o ano de 2021, investindo também em avanços espirituais e estruturais na obra do Senhor, como por exemplo, implantação de novas congregações, aquisição de um novo sistema de som, pinturas e também o letreiro da fachada, dentre outras mais benfeitorias para toda a nossa igreja, entrando assim para a história como o 5º pastor-presidente a presidir este campo de trabalho. Muito legal, né? Saber da história da nossa igreja. Sabia que ela está completando 43 anos de existência, sendo desses 43, 37 anos de emancipação como campo de trabalho? Quanta história, né, meus irmãos? Quantos momentos maravilhosos essa igreja já viveu, né? Mas agora que tal nós falarmos de um novo tempo? Um tempo esse que nós ainda estamos vivendo. Eu estou falando do tempo do pastor Walter e da pastora Fernanda. Eu quero te convidar nesse momento a nós refletirmos e relembrarmos tudo aquilo que já foi feito durante esses 3 anos de trabalho aqui no campo de Nova Chavantina. No dia 25 de setembro de 2021, por volta das 20h30, toma posse dessa igreja o pastor Walter Evangelista de Jesus, juntamente com sua digníssima esposa pastora Fernanda Leal, acompanhados dos seus 2 filhos, Walter Filho e Júlia, tornando-se o 6º pastor-presidente a presidir a obra do Senhor nesta cidade. Pastor Walter,
representando aqui os nossos líderes nacionais, Bispo Manuel Ferreira e todos os demais bispos da nossa denominação, e na qualidade de presidente da Convenção do Estado de Mato Grosso, declaro o irmão empossado como pastor-presidente no campo de Nova Chavantina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Com uma visão completamente ampla sobre o reino de Deus aqui na Terra, o pastor Walter iniciou imediatamente uma análise completa das condições espirituais e estruturais da nossa igreja, reunindo-se diversas vezes com todo o corpo de obreiros do campo, riscando metas, implantando novos métodos de trabalho que no começo pareciam impossíveis e muito distantes da realidade para a grande maioria dos nossos irmãos. Porém, com o passar do tempo, através de inúmeras estratégias que Deus deu ao nosso pastor, a nova visão foi sendo implementada, trazendo como consequência uma expansão inimaginável. Vamos juntos agora visualizar diversas realizações já feitas durante esses 3 anos de trabalho. Vamos começar pelas obras estruturais, que por si só trazem uma mensagem de renovação e de inovação. Uma das primeiras grandes obras realizadas foi a reconstrução do piso do pátio da nossa igreja, que precisava passar por uma reforma. Diante disso, o pastor marcou um grande mutirão que trabalhou desde a quebra do antigo piso, o entupimento de antigas fossas que haviam debaixo, até a realização da obra, que contou com a presença de muitos pastores e irmãos, fazendo em um único dia 640 metros quadrados de piso. Naquela ocasião, todos que participaram testemunharam a grandeza de Deus na realização de uma obra de tamanha proporção, que foi realizada em 14 horas. Dando sequência à lista de obras realizadas, quem aí se lembra de como era a secretaria da nossa igreja? Pensando em termos uma recepção que trouxesse uma sensação de renovo, nosso pastor iniciou uma reforma da mesma, trazendo para o local novas cadeiras de acomodação, móveis planejados e condições melhores para atender a todos os nossos irmãos e obreiros em um ambiente totalmente novo e confortável. Agora, vamos falar de uma obra que é uma das minhas favoritas. Que tal irmos ao antes e depois? Sim, estes eram os antigos banheiros da nossa igreja. Pensando sempre na melhoria para o reino de Deus e no bem-estar dos nossos irmãos, foi dado a largada para a reforma dos nossos banheiros, trazendo este resultado. Banheiros totalmente novos, com decoração moderna, design limpo e de primeira qualidade. Podemos falar para todos que a nossa igreja tem os melhores banheiros. Isso é qualidade de vida para os nossos irmãos. E falando em qualidade de vida, que tal citarmos uma realização que beneficiou principalmente os nossos irmãos idosos e cadeirantes? Diante de uma necessidade de urgência, o nosso pastor correu atrás para realizar a instalação do nosso elevador. Obra essa que enaltece o que é de fato ser igreja. Me lembro ainda hoje da fala do nosso pastor, que dizia exatamente assim: se eu não plantar essa semente agora, quando chegar a minha vez, quem é que vai ter aprendido a plantar? Os nossos irmãos merecem. Essa é uma frase que ficou registrada no meu coração e pode ter certeza que eu vou levar isso para o resto da minha vida. E não podemos nos esquecer que o gabinete pastoral também passou por reforma, sendo concluído a construção do banheiro interno, sendo trocados os móveis antigos por novos móveis planejados, novas cadeiras e sofá, onde o nosso pastor realiza atendimentos pastorais em uma sala adequada. Juntamente com o gabinete do pastor Walter, também foi construído em uma sala exclusiva o gabinete da pastora Fernanda Leal, onde ela também realiza atendimentos pastorais com as nossas queridas irmãs. Olha, e não para por aí. Eu ainda posso falar que a minha igreja tem uma das recepções mais bonitas que eu já conheci. Nessa sequência de imagens, podemos ter a bela visão do hall de entrada da nossa igreja, seguido das escadas que também foram totalmente reformadas, recebendo iluminação nova, mármore e corrimãos para os nossos irmãos se apoiarem.
O altar da nossa igreja também passou por modificações significativas, trazendo um visual mais limpo e moderno, onde durante as ministrações de louvor e da palavra, nós possamos concentrar totalmente a nossa atenção única e somente em quem está sendo um instrumento de Deus nos momentos de culto. Uma das grandes preocupações dos nossos pastores desde os dias em que eles chegaram até aqui é na capacitação ministerial dos obreiros dessa igreja. E se tem alguém que acredita nas pessoas, esse alguém são os nossos pastores. Diante disso, foi projetado para a nossa igreja a construção do nosso centro de treinamento, onde os nossos pastores estão constantemente dando treinamentos para líderes e capacitando toda a igreja através dos nossos CTLs, que é o nosso Centro de Treinamento de Líderes, pois uma igreja com tamanha dimensão demanda de obreiros prontos e treinados para exercer com excelência a obra do Senhor. Também não podemos nos esquecer de que os nossos pastores carregam dentro de si um princípio de honra inegociável. Por isso, projetaram uma linda sala de recepção com diversas funcionalidades criada para gerar um ambiente de comunhão e recepcionar com excelência e honra os nossos profetas do Senhor. Diante de tantas obras, é claro que não podemos nos esquecer de uma das obras mais importantes já realizadas. Eu estou falando da reconstrução da nossa fachada. Para que possamos recordar, através dessas imagens aéreas, podemos visualizar como ela era. Agora, para que possamos contemplar essa grande conquista para o reino de Deus, vamos visualizar a transformação que nossa igreja recebeu. Essa obra, com certeza, foi uma das que mais causou impacto, não só no meio evangélico, como também a toda a população chavantinense que passa pela frente da nossa igreja, trazendo assim uma identidade nova para o nosso templo. E aproveitando que já estamos sobrevoando a nossa igreja, que tal falarmos do projeto de energia solar? Pois pensando em economia, gestão e avanço tecnológico, o nosso pastor partiu para o projeto de instalação de painéis solares, beneficiando a nossa igreja sede e também as nossas congregações. Outra grande obra, com certeza, é a reconstrução do complexo de salas que tínhamos anexadas à nossa igreja, sendo transformada no que hoje são as nossas igrejas Teens, Kids, Brinquedoteca e Estúdio Profissional de Gravação e Podcast. Todas já com iluminação e sistema de som instalados, ambiente climatizado e tratamento acústico. Obra essa que, além de ser uma grande conquista, revolucionou a maneira como essas áreas são vistas pela igreja, valorizando ainda mais as nossas crianças, os nossos adolescentes e potencializando o trabalho de mídia nas redes sociais. Sempre com uma ampla visão de reino, o nosso pastor também realizou, para a glória de Deus, a construção da nossa tão sonhada área de batismo, onde foi instalada uma piscina, feito o calçamento, iluminação e demais obras que acompanham essa realização. Agora, os nossos irmãos que decidem nascer novamente em Cristo serão batizados em um local adequado, seguro e lindo, onde muitas vidas passarão a ter um recomeço em Jesus. Há ainda muitas outras obras de melhorias e de conquistas realizadas que podemos citar, como por exemplo, a substituição de parte das redes elétricas, a reconstrução da estrutura hidráulica e substituição de caixa d'água, aquisição e melhorias em toda a estrutura de áudio da nossa igreja, aquisição do aquário da bateria, aquisição e instalação da iluminação do púlpito, aquisição dos projetores de curta distância, os quais estão projetando neste momento este vídeo, a instalação também da plataforma de mídia, onde estão montados todos os equipamentos que operam as funcionalidades de multimídia, que fazem os cultos acontecerem dentro e fora das quatro paredes, dentre várias outras melhorias que passaríamos aqui um longo período descrevendo. Até aqui, nós vimos diversas obras estruturais construídas e reformadas aqui no nosso campo. Mas que tal agora nós falarmos dos projetos espirituais que os nossos pastores trouxeram e implantaram aqui na nossa igreja?
Quando partimos para os projetos espirituais implantados nessa igreja pelo nosso pastor, não podemos deixar de enfatizar a visão da igreja, que hoje está consolidada no projeto dos grupos familiares, os nossos GFs. Um método de trabalho totalmente novo que visa um pastoreio eficiente na expansão do Evangelho de Jesus. Esse projeto de pequenos grupos permite com que os nossos pastores tenham acesso diretamente a todos os membros da igreja, através de líderes que cuidam de pequenos grupos, aplicando nos dias das reuniões as pastorais ministradas pelo nosso pastor nos cultos de terça-feira. A visão poderosa dos grupos familiares não só atinge milhares de pessoas, como também oportuniza os líderes a crescerem ministerialmente. Um detalhe muito poderoso é que os grupos familiares, além de serem a maior ferramenta de evangelização, também é um grande abridor de portas para as pessoas acessarem a igreja, de modo que sintam-se parte dela. Exemplo disso é o projeto Servir por Amor, que está totalmente ligado aos grupos familiares, pois quando servimos no voluntariado de nossa igreja em áreas que gostamos, isso gera em nós um pertencimento e com isso passamos rapidamente a fazer parte do corpo de Cristo e quando nos damos conta já estamos convertidos, sendo batizados, descobrindo em Deus o nosso chamado e liderando novos grupos, crescendo cada vez mais essa grandiosa obra. Uma pessoa que nasce no projeto dos grupos familiares não consegue mais ser igreja fora dessa visão. O resultado disso pode ser visto e vivido em todos os ministérios que compõem o corpo de Cristo. Com o avanço desse projeto, ministérios como o Conselho Diaconal, Intercessão, Ministério Jovens Conectados, Crianças, CIB, Ministério de Louvor e Mídia foram potencializados em excelência. Já outros ministérios foram implantados, trazendo consigo resultados ainda mais promissores. Hoje, a nossa igreja conta com um ministério de adolescentes totalmente estruturado. Também temos o Ministério de Recepção, o responsável por receber você com o mais belo sorriso pela sua presença. Também não podemos deixar de citar a nossa querida Integração, um ministério que tem um papel fundamental de direcionar as pessoas que aceitam a Jesus para um dos nossos grupos familiares. Também recebemos a implantação do Ministério de Dança, que adora ao Senhor ministrando coreografias de adoração a Jesus. E por fim, a implantação do Ministério Homens de Honra, o qual ensina aos nossos homens os valores e princípios que um homem de Deus deve carregar perante a igreja e a família. E diante de tantas realizações, tantas conquistas em tão pouco tempo, a palavra dos nossos pastores para que essas coisas sejam possíveis no reino de Deus é simples. Isso só acontece porque homens e mulheres de Deus aceitam o chamado e se doam em amor à obra do Senhor, fazendo com que Deus seja glorificado, pois a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E a todos que pertencem e investem e amam essa igreja, fica aqui uma palavra de gratidão dos nossos pastores por acreditar na Igreja de Jesus Cristo na terra. Gratidão aos pastores de congregação, gratidão a todos os irmãos, gratidão aos obreiros dessa igreja, gratidão a você que está aqui hoje prestigiando junto conosco essa grande e maravilhosa festa de aniversário da nossa querida igreja. AD Nova Chavantina, a igreja da família. AD Nova Chavantina, uma família para pertencer.